uma estrutura fundamental para a movimentação ocular e uma peça básica de todo o exame neurológico. Nessa nossa série de conversas sobre os nervos cranianos, hoje é o dia de falar sobre o terceiro nervo, o nervo oculomotor, e nós estamos em conexão neural. Então, mês a mês, nós estamos conversando sobre um nervo craniano dos 12 diferentes nervos cranianos. Nós temos vídeos aqui no canal sobre as generalidades que cercam essas 12 importantes estruturas neuroanatômicas, mas houve então essa ideia de dedicar um vídeo exclusivo a cada um deles, englobando também a parte de semiologia, ou seja, de exame neurológico, e do que eles servem como referência na avaliação de um paciente. Nós já temos o vídeo gravado e publicado aqui no canal sobre o primeiro nervo, o nervo olfatório, e sobre o segundo, o nervo óptico e as vias ópticas. Hoje nós vamos conversar sobre o terceiro nervo, o nervo oculomotor, e está aqui a nossa lista dos 12 nervos cranianos. Agora, de uma maneira muito interessante, a gente viu que o primeiro e o segundo, na verdade, ao pé da letra, eles não são nervos, eles são prolongamentos cerebrais. Até porque a ultraestrutura deles é de sistema nervoso central. Se a gente corta um pedacinho do olfatório ou do nervo óptico e analisa no microscópio, eles são, na verdade, prolongamento do diencéfalo. Mas os outros 10 são, sim, nervos periféricos que saem do cérebro, portanto, nervos cranianos. Por que a gente coloca todos, então, no mesmo conjunto? Por um aspecto aí de tradição e também de facilitar o estudo. E é verdade que eles têm muitos aspectos em comum. Entre esses aspectos, uma organização, que inclui um trajeto intracraniano, que inclui um forame, ou seja, um orifício por onde eles deixam o crânio para poder exercer a sua ação. E também o fato de terem um órgão receptor ou um órgão efetuador, sejam eles nervos sensitivos ou nervos motores, no sentido de executar a sua ação. O fato de terem um núcleo situado no tronco cerebral, ele também é uma característica em comum, mas o primeiro e o segundo nervo a gente já comentou aqui que são exceções. Eles não têm núcleo individualizado no tronco. Mas a partir do terceiro, que é o nosso assunto de hoje, eles já começam a obedecer de uma maneira muito mais estrita esse esquema, essa regra. Então o nervo oculomotor, o terceiro nervo craniano, ele tem sim núcleo no tronco cerebral. Ele tem núcleo no mesencéfalo, que é a parte superior do tronco cerebral. Então nós temos 2 nervos cranianos que têm núcleo no mesencéfalo, 4 na ponte e 4 no bulbo. São as 3 partes do tronco cerebral. Então vamos encaixar melhor o nervo oculomotor nesse nosso esquema, vendo os seus vários elementos? É assim que a gente encaixa. O núcleo dele fica no mesencéfalo, é o núcleo do oculomotor. E quem assistiu o vídeo do primeiro nervo e do segundo nervo, do olfatório e do óptico, via que eu colocava núcleo entre aspas, porque na verdade o primeiro e o segundo não tem núcleo no tronco certinho como os outros 10, mas o oculomotor tem, e está aqui, núcleo do oculomotor no mesencéfalo. A origem aparente dele é na fossa interpeduncular, ou seja, entre os 2 pedúnculos cerebrais no mesencéfalo. Só para relembrar o que é a origem aparente, a origem real do nervo e de um nervo motor, como é o oculomotor, é no núcleo dele, que fica dentro do mesencéfalo. Mas as fibras saem de lá e vão brotar ali na superfície do tronco. E quando eu analiso uma peça anatômica, ou então durante uma cirurgia, é ali que eu vejo uma origem aparente, porque a origem real é no núcleo do nervo, mas eu não vejo. Então a origem aparente do oculomotor, isso é importantíssimo, é na fossa interpeduncular. O trajeto dele vai na fossa interpeduncular e ele é um dos nervos que vão se alojar posteriormente na parede lateral do seio cavernoso. Então, doenças do seio cavernoso, a gente tem vídeo aqui no canal sobre os seios venosos
da dura mater, o seio cavernoso é um deles, podem afetar o nervo oculomotor e a movimentação ocular, sim. Então, a trombose de seio cavernoso, ou infecção, ou um tumor no seio cavernoso pode afetar a função do nervo oculomotor. E depois de sair da parede lateral, da parede dural do seio cavernoso, ele vai penetrar, então, na fissura orbitária superior, que é o forame de saída do nervo oculomotor, para entrar onde? Para entrar na órbita. A órbita, que é a cavidade do olho, onde está o globo ocular e também os músculos que vão executar a movimentação ocular, ou seja, a mirada, ou mais tecnicamente a sacada. Quando eu olho para um lado, para o outro, para cima, para baixo, eu chamo isso de mirada ou de sacada. E o nervo oculomotor vai inervar vários dos músculos que atuam nessa movimentação ocular, nesse direcionamento do olhar. E ele penetra na órbita pela fissura orbitária superior. Ele divide esse forame com outros nervos que se destinam à cavidade orbitária, à órbita, como, por exemplo, o nervo troclear, o nervo abducente e também o componente oftálmico do nervo trigêmeo. A gente vai ver isso mais para frente à medida que estudar cada nervo. E quais são, então, os órgãos-alvos, os efetuadores do oculomotor depois que ele penetrar pela fissura orbitária superior na órbita? Músculo elevador da pálpebra superior, ou seja, ele ajuda a elevar a pálpebra. Daí, um dos sinais de lesão do nervo oculomotor é a queda da pálpebra superior, mais tecnicamente chamado esse sinal de pitose palpebral. Então é um sinal de lesão do oculomotor. E depois vem uma série de músculos que controlam a movimentação ocular extrínseca, ou seja, o direcionamento do olhar. E aí eu vou ter o reto superior, o reto inferior, o reto medial, o oblíquo inferior, esses quatro relacionados à movimentação ocular. Na verdade, eu tenho 6 músculos que vão atuar na movimentação ocular. Mas o oculomotor inerva esses 4, reto superior e inferior, reto medial e o oblíquo inferior. Vai sobrar o oblíquo superior, que é inervado pelo troclear, e o reto lateral, que é inervado pelo abducente. A gente vai ver isso nos vídeos correspondentes. E além desses 4 músculos e do elevador da pálpebra, a gente tem o músculo ciliar e o músculo esfíncter da pupila, que vai atuar na constrição da pupila, ou seja, no fechamento da pupila quando o olho é submetido a um estímulo luminoso. Quando eu jogo luz, e o neurologista sempre anda com uma lanterninha, quando eu coloco a luz em cima do olho e a pupila fecha, isso é pura ação, sim, do nervo oculomotor no músculo esfíncter da pupila. Ele é, portanto, um nervo motor somático e visceral. Somático porque ele inerva músculos estriados, como esses que controlam a movimentação ocular. Mas visceral porque ele inerva músculo liso, como o esfíncter da pupila. Vamos detalhar um pouco mais cada um desses elementos. O núcleo do oculomotor, como a gente já falou, fica lá no mesencéfalo. As fibras saem e vão erupir, vão brotar aqui na fossa interpeduncular, no lado medial do pedúnculo cerebral, para a partir daí executar o seu trajeto. Nessa arte aqui, que a gente pode ver um desenho do mesencéfalo em um corte transversal, a gente vê o núcleo do oculomotor, as fibras dele que vão atravessar o núcleo rubro, que é importante no controle dos movimentos, e finalmente quando ele brota aqui na parte mais medial do pedúnculo cerebral, na fossa interpeduncular. Quando eu vou falar da origem aparente, que é o começo do trajeto do nervo, eu posso localizar a origem aparente do nervo oculomotor, do terceiro nervo, justamente aqui na fossa interpeduncular. E a partir daí ele vai executar esse trajeto. Eu posso ver o nervo oculomotor em cirurgias com o acesso piterional, por exemplo, em que eu vou ali entre o lobo temporal, mais para o lado temporal do que para o lado frontal. E posteriormente ele vai então penetrar na órbita por meio daquele forame, a fissura orbitária superior, para inervar os músculos que a gente já falou,
e que vão controlar a movimentação ocular. Então, para resumir, nessa parte da movimentação ocular, o nervo oculomotor promove o olhar para cima, por meio do reto superior, o olhar para baixo, por meio do reto inferior, o olhar para dentro, medial, por meio do reto medial, e um olhar que é para fora e para cima, por meio do oblíquo inferior. Um outro dado importante do nervo oculomotor é que ele pode ser comprimido por aneurismas da artéria comunicante posterior, que é um aneurisma relativamente comum. Então, eventualmente, uma dilatação da pupila por lesão do nervo oculomotor pode ser causado, pode ser por sinal de um aneurisma não roto, e isso exige a investigação se há ou não esse aneurisma para ser tratado. Quando a gente fala dos forames, ou seja, dos orifícios na base do crânio por onde passam os nervos, está aqui o orifício por onde passa o óculo motor, que é a fissura orbitária superior. A gente já comentou quais são os nervos que passam por ela. Sobre os músculos que controlam a mobilidade ocular extrínseca, a gente já comentou também, e dos 6, 4 são inervados pelo terceiro nervo craniano, pelo óculo motor. E da parte do exame neurológico? Esse reflexo aqui é sempre testado no exame neurológico, que é o reflexo pupilar ou reflexo fotomotor. Então ele envolve o estímulo luminoso na pupila. Esse estímulo luminoso vai ser transportado de maneira aferente pelas vias ópticas, ou seja, pelo nervo óptico, mas o reflexo vai vir pelo nervo oculomotor fechando a pupila. Então ele é importantíssimo também nessa parte do exame neurológico. Analisando um pouco o reflexo fotomotor, o receptor é a retina, que recebe ali o estímulo luminoso. Então as fibras sensitivas vão com destino à área pré-tectal por meio das vias ópticas, e aí da área pré-tectal o estímulo passa, o impulso nervoso passa para o núcleo oculomotor acessório, que tem esse epônimo, é o núcleo de Edinger-Westphal. Como assim? O estímulo para fechar a pupila, ele é do sistema nervoso autônomo, tanto que ele é involuntário, mais precisamente sistema nervoso autônomo parasimpático. E essa informação parasimpática vem de um núcleo que fica também no mesencéfalo, colado no núcleo oculomotor, que é o núcleo oculomotor acessório. Do núcleo oculomotor principal saem as informações motoras. E do núcleo oculomotor acessório, que é autônomo, é parasimpático, é involuntário, portanto, que é o núcleo de Edinger-Westphal, sai o impulso que vai caminhar por fibras parasimpáticas na periferia, na parte externa do nervo oculomotor, com a informação para fechar a pupila. Por isso que uma dilatação da pupila é o efeito de uma lesão no óculo motor. E é um efeito precoce, porque aquilo que vem comprimindo de fora o nervo encontra primeiro as fibras parasimpáticas que correm na sua parte externa. Então, essas fibras referentes vêm do óculo motor acessório e vão trafegando no nervo oculomotor até o esfíncter da pupila para fechar. E aí, um esquema mais didático, eu tenho o estímulo luminoso, vai para a área pré-tectal, faz sinapse com o neurônio que vai ter como intermediário o gânglio ciliar até chegar no músculo esfíncter da pupila para fechar a pupila. O interessante é que esse reflexo também tem efeito contralateral. Então, se eu jogo luz em um olho, a pupila do outro olho também se fecha em um mecanismo de acomodação. E isso acontece porque eu tenho conexão, eu tenho uma sinapse desse neurônio da área pré-tectal para o núcleo de Edinger-Westphal, ou o núcleo oculomotor acessório, do outro lado. Então esse fenômeno vai acontecer também com relação à outra pupila. E com isso, pessoal, a gente estudou e viu alguns detalhes importantes sobre o terceiro nervo, o nervo oculomotor. Nessa nossa série, nessa nossa caminhada, com um episódio mensal aqui, dos nossos 4 episódios mensais do canal dedicado ao estudo dos nervos cranianos. Serão 12, portanto. E se você achou esse conhecimento interessante, compartilhe com quem você acha que vai também se beneficiar dele.
deixe o seu comentário, tanto aqui no vídeo como nas nossas outras redes sociais. Vamos interagir e vamos estar juntos de novo na semana que vem em Conexão Neural.